Tá começando agora mais uma transmissão do podcast Incomodando, comigo, Xandão Gente Fina, nesse 14 de abril de 2022, quinta-feira, aqui no Brasil, véspera de Sexta-feira da Paixão. Estou falando aqui no Brasil porque hoje meu convidado está vindo de terras longínquas, está vindo de Portugal. E para começar aqui a nossa live, eu vou apertar aqui a nossa figurinha do aviãozinho de papel, que é para notificar as pessoas de última hora que está havendo essa live aqui no podcast Incomodando. Todas as lives são sempre às terças e quintas, às 19 horas. Como eu disse em algumas lives anteriores, eu pretendo, de repente, abrir mais um dia da semana, mas enquanto eu não faço isso, eu posso ajustar alguns convidados para outros dias, em outros horários, né? Posso, de repente, fazer numa quarta-feira, numa sexta-feira, pode ser 7 horas, pode ser 8 horas da noite, vai depender muito da necessidade do meu convidado. A minha necessidade eu sei qual é, ter o meu convidado aqui conversando, né? Transmitindo conhecimento, informação, tirando dúvidas, desfazendo mitos, mentiras, contando verdades sobre vários temas. Por isso que eu gosto de ter várias pessoas de várias profissões aqui, para a gente poder ter uma gama muito grande de informação sendo trazida aqui através do podcast Incomodando, que tem um mote bem simples. Todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada. Então, vem para o podcast Incomodando e conte a sua história. Se você acha que a sua história não dá um conto, ou é uma história comum, o que eu não acho, como eu sempre digo, todo mundo tem uma história bacana para contar, minha gente. Não é possível, ninguém é um zero à esquerda, ninguém é. Por mais que a pessoa se ache, ela não é. Tudo bem. Alexandre, eu não tenho uma história legal, mas eu conheço um cara aqui na minha rua, eu conheço uma senhora aqui, eu conheço uma menina, tem um camarada meu, cara, eles têm histórias incríveis, fantásticas, maravilhosas, que eu tenho certeza que se mais pessoas ouvissem, tivessem conhecimento, elas iriam se inspirar. É a história de gente que levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, gente aplicada, gente que estuda, gente que batalha, gente que faz de tudo para vencer na vida. E deu errado a primeira, deu errado a segunda, a pessoa não desiste. Então, traz essa pessoa aqui para cá. Vamos conversar aqui no podcast Incomodando com essa pessoa. Ok? O podcast Incomodando você pode acessar e seguir pelo Spotify, pelo Facebook, Instagram e no YouTube. Aqui essa live, tanto essa live de hoje, que vai ser salva assim que for transmitida, e as outras lives que já estão disponíveis, no futuro eu vou transformá-las em arquivos de áudio e vou disponibilizar lá no Spotify. E também, depois de um tempo assistido aqui no Instagram, eu vou disponibilizar no YouTube. Então a pessoa vai poder assistir da maneira que quiser. O Spotify é legal porque você é arquivo de áudio, então muitas vezes você está fazendo alguma coisa com as mãos, está dirigindo ou está na condução, está fazendo uma corrida e tal, e você pode, né, não precisa ficar olhando para a tela. Tem gente que gosta de ouvir assim, eu particularmente gosto muito de ouvir assim. Mas você vai ter como acessar o podcast Incomodando, todos os episódios que estão lá disponíveis, da maneira que você quiser, beleza? Ou assistindo a mim e ao convidado, ou simplesmente só ouvindo enquanto você tem alguma tarefa manual, né? Eu, por exemplo, eu escuto muito podcast porque eu estou lavando louça, porque eu estou passando roupa, eu faço minhas tarefas domésticas, eu ajudo aqui em casa pra caramba, eu divido as tarefas domésticas com minha esposa. Então, quando eu estou fazendo alguma coisa e tal, eu gosto mais de ouvir. Beleza? Então, como eu falei, eu apertei essa figurinhazinha aqui do aviãozinho de papel para eu poder fazer as notificações de última hora, pessoal. E quem está chegando aí na live vai fazendo a mesma coisa. Ok? Já notifiquei todo mundo. Eu faço isso porque é uma ferramenta que o Instagram me disponibiliza. E pronto. Mandar um abraço aí para Gabi, Eugi, para Lina Dantas, para Bela Abelha, Mate Bena. E aí, Bena, beleza, meu querido? Wesley Correia. Todo mundo está chegando aí para prestigiar o meu convidado de hoje. Essa live aqui, essa transmissão do podcast Incomodando. Vamos lá, meu convidado está na... Utilize-se, tudo bem? Utilize-se. No futuro a gente tem que conversar, hein? Utilize-se. Quero você aqui também no podcast Incomodando. Bom, vou fazer aqui o convite para o meu convidado, para que ele esteja...
Convite feito. Agora vamos aguardar. Olá! Fala, meu primão. E aí? Gente, uma informação que eu acabei omitindo. Não mentia, só omiti, acabei não falando assim. Mas o Luciano Dantas é meu primo, meu primão. Tranquilo, Luciano? Tranquilo. Inclusivamente, estou aí a Gabi e a Lina, que é minha filha e minha esposa também. Eu sei, eu acompanhei aqui. Gente, deixa eu apresentar meu convidado, ele chegou agora, deixa eu fazer uma rápida apresentaçãozinha e o resto ele desenrola pra gente. Vamos lá. De Vicente de Carvalho, no Rio de Janeiro, mora há 22 anos em Portugal, desde que foi tentar a sorte como jogador de futebol na Europa. E lá ficou. Infelizmente, teve a carreira precocemente encerrada, mas lá ficou por Portugal e lá casou com a Lina, teve a Gabriela, o Fábio e se desenvolveu em várias profissões em Portugal e está aqui hoje para falar com a gente. O podcast Incomodando tem o prazer de receber Luciano Dantas. Beleza, Luciano? Tamo junto, mano. Fala um pouquinho do Luciano Dantas aí pra gente. Olha, antes, eu fiz uma convocação um pouquinho antes agora, eu sempre faço, né? Tento pedir pro pessoal que não vai poder participar para deixar pergunta. Eu confesso que eu fiz a convocação um pouquinho em cima da hora, mas, cara, tem pergunta pra caramba aqui pra você, porque o pessoal tá muito curioso para saber como é que é a vida em Portugal, porque pelo 5º ano seguido, a procura de brasileiros para ir morar em Portugal cresceu, bateu recorde, 5 anos seguidos, vem só aumentando, só aumentando, só aumentando. Então, como a procura por Portugal é muito grande, é muito interessante ter um cara que mora em Portugal há tantos anos como você se estabeleceu aí para estar aqui com a gente. Mas antes das perguntas, que eu agradeço a todos os meus colaboradores, fala um pouquinho do Luciano Dantas aí pra gente. Cara, 22 anos, tentei a sorte, né? Inclusivamente, eu não vim diretamente para Portugal. Fui para a França primeiro jogar. Chegando lá, não me adaptei por causa do frio. Partei de correr, não suava. Não nada. E quis voltar para o Brasil. E através de um amigo, perguntou se eu queria vir para Portugal, como falavam português. Eu vim para aqui. E Portugal é o Brasil da Europa, né? Onde eu vivo tem tudo, tem praias, tem tudo. Claro que o clima não é igual. Tem que se adaptar também, porque o frio aqui é totalmente diferente daí. O verão, sim, já é bom. E pronto, eu fui me adaptando e consoante as coisinhas acontecendo, como pessoa que não, estou aqui uns 22 anos. E com sotaque. De vez em quando vem uns português, né? Vem umas mas vai desenrolando. Eu tô todo misturado, né? Vamos dizer. Não, fica tranquilo que a gente vai chegar nessa parte aí mais pra frente aí sobre isso, porque tem muita pergunta aqui pra você. A galera tá muito curiosa. Uma curiosidade minha eu podendo responder, eu vou estar aqui para responder tudo. Isso aí, galera. Vai fazendo pergunta aí pro Luciano, que ele tá aqui com o coração aberto aqui para responder todo mundo. Ó, chegou a Inês Fontoura, o Pedro Peseiro, Marcelo de Lima, Nelson Borges. Ó, todo mundo aí chegando para prestigiar o meu convidado de hoje, o Luciano Dantas, meu primo, que mora em Portugal há 22 anos. Uma curiosidade minha, Porto ou Benfica? Sporting. Sporting? Ainda tem um terceiro ainda. Tem o Benfica, são 2 clubes praticamente. Tem 2 quilômetros de distância um do outro, são bem pertinho mesmo. Mas eu não gosto do Benfica porque, como eu aí não gostava do Flamengo, são vermelhos, né? Eu acabei gostando. E quanto o time aqui? Não tenho nada contra os flamenguistas. É só por questão de... Mas quanto é o time aqui no Brasil? Aí é o Botafogo. Botafoguense. O Botafogo agora tá tendo um levante aí legal. Ó, o Vavá JP tá dizendo, Benfica! Não tenho acompanhado os jogos aí do Brasil, eu não tenho acompanhado. Tá perdendo muita coisa, não.
Chegou aí o Dantas Erivaldo também, para dar uma moral aqui na nossa live. Esse é meu primo da parte do meu pai. Ô, legal! Da família do seu Dantas. Pode ser que ele cria coragem e vem para Portugal também. Ó, já chegou uma pergunta aqui, tem várias perguntas, como eu falei para você, mas eu já vou fazer uma pergunta que está na caixinha de pergunta, que é da Bela Abelha. Isso aqui é uma questão bem difícil. Como é a questão de preconceito aí? Ela leu uma reportagem que está tendo muito aumento desse tratamento aí em Portugal. Preconceito, eu não sei se ela está falando preconceito racial ou de culturas, mas como é que tá aí? Eu vou falar em questão brasileira. Eu, quando cheguei aqui em Portugal, na altura, eu apanhei a moeda portuguesa, que era o escudo, na altura. E as pessoas, quando sabiam que eu era brasileiro, as pessoas me abraçavam. Parecia que eu era tudo, entendeu? Se eu quisesse alugar uma casa, eu alugava, não tinha problema nenhum. De uns tempos para cá, uns brasileiros que começaram a chegar, começaram a arranjar muita confusão. Então daí começou a surgir um pequeno preconceito, porque a gente não sabe quem é do bem e quem é do mal, porque não é todos os brasileiros que vêm para aqui que são do bem também. Claro, é. Vem do mal e vem para aqui. Só que muito deles vem, acaba estabelecendo aqui e ficando tranquilo. Só que depois tem outros que chegam e continuam fazendo a mesma coisa que se calhar faziam aí. Entendeu? Esse é o se calhar o tal preconceito que tem. Porque é o justo pagando pelo pecador. Exato. Não é só os brasileiros, também tem outras nacionalidades também que funcionam dessa forma. Sim, sim. A Bela Abelha tem uma continuação para a pergunta. Na verdade, ela falou xenofobia, né? Racismo. Se você sofreu isso quando chegou a Portugal, o que iria calhar na primeira pergunta que eu ia para você, que seria quais foram as maiores dificuldades que você encontrou no seu início aí em Portugal? Se você encontrou essa xenofobia, né? Esse preconceito contra o estrangeiro, há 22 anos atrás. Então, eu vou começar ao contrário. Eu já sofri isso no Brasil. Uhum. Então, como já teve isso no Brasil, aqui também eu tive. Mas isso é normal. Na Europa inteira vai sempre haver isso, porque eles são com eles próprios. Uhum. Entendeu? Não é porque você ou é negro, ou é verde, ou é azul. Isso vai existir para toda a nacionalidade. Então o português ele é reticente com quem vem de fora? É assim. O português, ele recebe bem as pessoas. Entendeu? Mas aquelas pessoas que estão aqui para trabalhar. As pessoas que eles veem que não são para trabalhar, daí sim, aí são as pessoas que são postas mesmo de parte. E você consegue ver quem está aqui de bem e quem não. Então essas pessoas que geralmente eles, às vezes nem só eles, às vezes até a gente põe um pouco de lado, mesmo que a gente não queira, entendeu? Sim, sim. Então vai depender muito da tua postura, da tua índole aí em Portugal. É que geralmente as pessoas tentam sempre entender a outra, ter educação, né? Porque aqui é bem tranquilo, as pessoas tentam sempre respeitar a outra e vai indo por aí, né? Beleza. Então tá respondido. Eu espero que ele tenha respondido, Bela Abelha. Se quiser mais perguntas, é só fazer aí pro Luciano Dantas. Bota aí na caixinha de perguntas aí, porque se eu ficar lendo aqui nos comentários, às vezes pode passar algum batido, a pessoa fica magoada. Pô, deixei uma pergunta lá, o cara não fez para mim. Deixa na caixa de pergunta, porque aí ela já sinaliza para mim e eu faço para ele, como eu fiz agora da pergunta da Bela Abelha. Temos aqui o Mário Bittencourt, a Samara Siqueira, o Lucas Holanda, meu querido. Beleza? Todo mundo chegando aí para prestigiar o Luciano Dantas. Ela falou muito a Bela Abelha fez uma pergunta muito em cima do preconceito, racismo, xenofobia. E tem uma pergunta aqui também nesse sentido, mas é um pouquinho mais abrangente. Quais os pontos negativos que você apontaria em Portugal? Pontos negativos que Portugal tem.
Seja da cultura que você achou em relação ao brasileiro, enfim. Eu quando cheguei, eu tive uma dificuldade, eu senti falta do meu feijão. Primeiro restaurante que eu cheguei, eu perguntei logo pro homem, olha, vocês têm feijão? Não existia. Então foi uma dificuldade. Em termos de dificuldade, cara, eu não tive assim muita. A dificuldade que eu tive aqui foi na parte da documentação. Né? Porque naquela altura trabalho sempre tinha, como hoje também tem, né? Vai havendo. E para mim a dificuldade que eu tive foi mais na parte da legalização, porque naquela altura não era fácil. Sim. Tem uma pergunta bem nessa questão aí, que a pessoa consegue, que mandaram para você. A pessoa consegue se legalizar indo como turista? Então, naquela altura, só havia um serviço de estrangeiro em Lisboa. Então, para você se legalizar naquela altura, era uma dor de cabeça, porque você só conseguia se legalizar quando você estivesse ilegal. Porque se você tivesse legal, com visto, para já não podia trabalhar. Se fosse apanhado a trabalhar, você pagava uma multa e era expulso do país. Nossa. Para isso, você tinha que estar legal, ilegal, alguém te arranjava trabalho, e depois você ia no serviço de estrangeiro e aí tentava se legalizar, sem ter problemas, sem ter nada. Antigamente era bem complicado. Hoje em dia já é diferente. Hoje em dia apareceu vários departamentos, que é conhecido aqui como CEF, aonde você, mesmo que você chegue aqui, você consegue tirar o contribuinte, que é o CPF, e consegue já, mesmo com o teu visto de turismo, se você conhecer aqui alguém, e mesmo se você for pedir um trabalho, se alguém te passar um contrato de trabalho, que é o mais importante, se você conseguir um contrato de trabalho, você consegue se legalizar. Beleza. Tem uma pergunta aqui, Luciano, também nessa direção. Tem bastante trabalho aí, né? Porque você falou, a pessoa quiser ficar, tem que mostrar que quer trabalhar, até porque os portugueses só dão valor a quem quer trabalhar aí. E tem trabalho, bastante trabalho aí? Tem bastante trabalho. Portugal teve em 2013, que teve a parte da Troika. Então, aí teve uma crise bem grande, onde o trabalho ficou tudo escasso, muitos portugueses imigraram. Inclusivemente eu fui trabalhar para a Inglaterra, mas depois voltei. Mas hoje tem muito trabalho. E Portugal, como está em crescimento, sempre em crescimento, né? Porque Portugal é uma cidade muito antiga. Né? É um país muito antigo, Portugal. Então tá sempre em crescimento. Principalmente Lisboa, né? Então precisa de muita mão de obra. Construção civil? Construção civil? Principalmente. Entendeu? Mas todo tipo de trabalho, a pessoa tendo especificamente uma profissão, e a pessoa chegando aqui vai encontrar sempre trabalho para aquela profissão que ela tem. Show de bola. Tá vendo aí? Mais pergunta aparecendo para você. Toda vez que tem um cara que mora em outro país, pergunta direta aqui que o pessoal é muito curioso, quer se aventurar, quer tentar a sorte em outro país. Portugal é um país muito promissor para o brasileiro, principalmente pela facilidade da língua. Eu já estou com outra pergunta aqui, ó. O Parapai.1. Parapai.1 é meu amigo Jorge. Jorge, futuramente, a gente vai estar aqui conversando de novo. O Jorge fez uma pergunta. Gente, o Jorge fez uma pergunta aqui nos comentários, mas bota mais a pergunta aqui na caixinha de perguntas, senão eu posso ficar perdido aqui e tal. Tem uma pergunta aqui, ó. Quando o turista arruma emprego,
e já com todos os devidos documentos, ele pode pedir manifestação de interesse? Então, automaticamente, quando você consegue um contrato de trabalho, aí você tem que usar aquela malandragem brasileira, né? Automaticamente você tem que pedir logo. Interesse. Vamos dizer que, de repente, alguém te dispensa. Se você não tiver o contrato de trabalho, tu não consegue fazer esse pedido. Então, assim que você recebe esse contrato, você automaticamente faz o pedido. E daí, se de repente você sai dali e aparece outro tipo de trabalho, vamos supor que você fica um tempo sem trabalhar, você já conseguiu fazer essa manifestação. E é isso que eu estou dizendo. Antigamente não havia isso. Hoje já tem essa facilidade. Só que às vezes... Houve evolução. Houve evolução. Está muito mais fácil. Mas atenção, que, como você falou aí, muitos brasileiros vindo para aqui e tal, aquela coisa toda. Mas Portugal é só uma porta de entrada para a Europa. Muitos desses portugueses nunca ficam aqui. Não só os brasileiros, qualquer nacionalidade. Eles vêm para aqui e daqui vão embora. Muitos acabam se legalizando aqui porque não falam português. E fica mais fácil para rodar a Europa. Pô, maneiro. Maneiro, show de bola. Aí preste atenção aí, galera, nessa dica que o Luciano tá dando aí, ó. 22 anos que o cara mora em Portugal, já viu muita coisa acontecer, tá dando as dicas legalzinhas aí, ó. Você chega lá, arranjou um emprego, manifestação de interesse. Porque aí se teu contrato termina, pelo menos você já tem a manifestação de interesse, você pode ficar lá até arrumar outra parada. É isso aí, ó, as dicas do Luciano aí, ó. Tá chegando aí o Bertoli 30, a doutora Adriana Gomes, Felipe Arquel, o Fábio 014, todo mundo chegando para prestigiar o Luciano Dantas. Luciano, em cima dessa pergunta do que você falou agora, que você falou assim, mudou muita coisa, né? Houve uma evolução. Outra pergunta aqui da minha querida Bela Abelha. Participação efetiva da Bela Abelha. Brigadão, Bela. Dizem que a burocracia aí é pior do que no Brasil. É verdade? É assim, eu já não lembro daí, cara. Vou falar a verdade, como eu já estou fora há 22 anos, eu não lembro como é que está sendo aí. Mas a burocracia aqui, tem muita gente que é contra, né? E tem outra que são a favor. Então eu tô um pouco... Eu não ligo muito para esse tipo de coisa de burocracia. Tô sempre seguindo o meu caminho, entendeu? Mas sempre tem burocracia em algumas coisas assim. Sempre tem. Em qualquer lado vai haver. Mas aí, como você não tem um parâmetro do Brasil, você não pode responder muito bem isso aí. Você acha que aí tem a burocracia, mas é válida? É válida, é válida. Aí, Bela, tem que ver um pouquinho, Bela Abelha, a tua resposta aí. Dá uma lidinha aí sobre esse tipo de burocracia que você está querendo saber, se realmente é diferente do Brasil. Eu, particularmente, acho que muitos setores têm que ter burocracia, porque a fraude, pilantra, tem tudo quanto é lugar. E um pouco de burocracia barra certos camaradas, né? Principalmente quem quer entrar em Portugal. Porque depois aqui a parte do governo, eles acabam sempre, como esse tempinho agora, eles fizeram uma limpeza no governo, né? Fizeram uma limpeza e muitos deles estão respondendo processos e estão presos e aquela coisa toda. Porque aqui, aqui não brinca. Aí eles não brincam, aqui eles brincam. Aqui eles brincam de ser deputado, brincam de ser... Bom, enfim, deixa isso pra lá. Outra pergunta aqui para você, Luciano. Você estava falando da taxa do governo. É uma pergunta feita também diretamente. A carga tributária, os impostos aí são altos? É bem alto. 23%, IVA. Aqui, eu acho que dentro da Europa, Portugal paga mais. É um país pequeno, mas acho que é o que paga mais.
ter muitos impostos. 23%? É, de IVA. Isso é alto? Pra Aqui é 35 praticamente. Espanha é 16. Ó, comentário aqui do Felipe Arquel. Concordo, tem que ter um pouco de burocracia, mas quem tem um documento certinho não tem que ter medo. É isso aí mesmo, Felipe. Outra pergunta aqui para você aqui, Luciano. Qualidade de vida. Portugal realmente é muito seguro? Tipo, você não vê muitos casos de assalto, essas coisas? Não, falando sobre isso, eu conheci uma senhora que ela está aqui um mês e chegou a filha dela e mais a sobrinha. Estão aqui uma semana. E eu estava com meu telefone na mesa e eu falei para ela, olha, o que você está achando de Portugal? Tu está aqui uma semana, né? Ah, estou aqui uma semana. Mas tu já vai embora para o Brasil? E ela disse, nunca mais. Eu falei, por quê? Ela disse, eu estou com meu telefone 1, 2, 3 horas da manhã, eu estou com meu telefone na mão. Ninguém passa aqui, ninguém olha para mim, ninguém me rouba, eu não vejo aqui nada. Exclusivamente, às vezes eu saio, 3 horas da manhã, um exemplo, 3 horas da manhã, eu estou chegando e o sinal fecha. Não tem ninguém. Eu paro. Só um exemplo. Meus filhos saem 3, 4 horas da manhã, eles vêm sozinhos. Não tem problema nenhum. Pô, que inveja. Não vou dizer que o assalto existe em todo lado, carteirista existe em todo lado, violência em todo lado. Mas Portugal, até agora, para mim está sendo um país bem tranquilo. É diferente. Tá em níveis mais do que toleráveis, né? Os brasileiros que chegam aqui, todos eles vão sempre dizer a mesma coisa. Pô, aqui eu ando à vontade com o telefone, com minha carteira, ninguém mexe. Entendeu? Show de bola. O Nelson Borges está dizendo que é muito seguro. Foi ano passado que eu tive aí, não foi? Foi. Eu estive lá na casa da minha irmã e um belo dia eu liguei aqui para minha esposa. Eu estava dentro do quintal, eu fechei o portão e fui para a rua e sentei na calçada. E tô falar com ela no telefone. A minha irmã subiu no muro, me olhou e perguntou o que eu estava fazendo. Eu falar com a minha esposa, ela disse, entra já. Não, entra. Quando chegar aqui dentro eu te explico. E eu fiquei assim, tipo, mas você aqui não está em Portugal. Passam na rua e te roubam, e pode fazer um montão de coisa. Eu falei assim, Então, eu já não tá. Eu tava um pouco de bobeira porque eu já tô habituado aqui. Não tá à vontade, entendeu? Às vezes eu tava com ela aí na rua e tal, e ela falava assim, olha, pô, às vezes eu te olho, parece. Tu anda aí uma vontade, parece que ia ser roubado. Eu falei assim, não, com vontade. Tá mal acostumado, né? Mal acostumado com coisa boa, né? É difícil, cara. Qualquer um chega aqui não vai querer voltar. Por isso, como eu falei, durante 5 anos seguidos, o número de brasileiros procurando ir morar em Portugal tem aumentado. 5 anos seguidos, está batendo recorde. É sempre aumenta em relação ao anterior, o ano anterior. Ó, chegando aí para te homenagear, a Mônica Nunes também. A Bela Beira fez um comentário aqui, ela falando assim, justamente sobre a burocracia, que de repente não é porque o pessoal usa Portugal como porta de entrada, por isso que a burocracia melhorou? Não, é assim, o CEF já teve vários problemas por causa da parte da imigração, porque como Portugal eles sabem que é uma porta de entrada, entendeu? Eu vou dizer que muitas das vezes, às vezes não é a burocracia, né? Às vezes eles tentam ver quem está entrando, se é merecedor de estar entrando, entendeu?
Às vezes você está entrando, você pensa que você não está sendo investigado. A gente é que pensa que a gente não está sendo investigado, mas quando você entra no aeroporto e eles olharem para uma pessoa, eles já conseguem ver a tua ficha, saber tudo aquilo que você é. Aí, quando é a pessoa, eu vou dar já um exemplo, quando a pessoa é abordada, claro que a pessoa vai achar que aquilo é burocracia, né? Isso depende muito. Entendeu? Mas isso tem a ver com a parte de Portugal sempre foi uma porta de entrada, entendeu? Aqui em Portugal tem todas as nacionalidades. Entendeu? Todas. Eu trabalho com muçulmanos, às vezes 10 horas da manhã eles param para rezar, entendeu? Todos eles param, ajoelham, tudo ali alados, entendeu? Mas uma cultura. Então, portanto, aqui tu vai encontrar de tudo. Então, é normal até ter uma burocracia, né? É, normal. Vai encontrar de tudo e brasileiro pra caramba. Por exemplo, quando eu fui ao Brasil no ano passado, eu como sou cidadão português, eu aqui não preciso de passaporte para andar para lado nenhum. Eu posso pegar um avião e só mostrar minha identidade. Quando eu fui para o Brasil, eu fui pela Espanha. Então, eu como tinha renovado o meu passaporte, eu entreguei o meu passaporte ao espanhol. E como não tinha carimbo nenhum, ele ficou pensando de onde é que eu vinha. Eu não tinha carimbo nenhum e por que eu estava ali. Então já fui na burocracia, me seguraram e aquela coisa toda. Eu esqueci de mostrar o meu bilhete de identidade. Eu era português. Só depois que eu lembrei que eu mostrei o bilhete de identidade, que ele disse, pode passar. Entendeu? Legal. Entendeu? Para pai trouxe um dado aqui, para pai.1 trouxe um dado. A burocracia melhorou muito devido à população portuguesa estar ficando velha e não ter jovem para trabalhar, pois eles vão para outros países ganhar melhor. Por isso eles começaram a facilitar, né? A burocracia deu uma melhorada aí para poder entrar em Portugal, porque como você falou, tem muito trabalho aí, muita mão de obra está precisando, e eu acho que a burocracia se fez mais flexível nesse sentido aí. Mas, como você falou, você bota o pé em Portugal, os caras vê quem você é, né? É assim, Portugal realmente é uma população velha. Mas as faculdades aqui, cara, tá cheio de gente nova. Tem muito jovem, muito. Hoje em dia, a mão de obra já não está sendo como antigamente. Antigamente, se calhar até vinha espanhol para aqui. Hoje vem, é normal, sim, pela alguma parte das áreas que eles fazem, na medicina até, né? Mas Portugal, em termos de jovem, tem muito jovem. Entendeu? Tá dando uma rejuvenescida. O problema de se calhar os jovens saírem de Portugal tem a ver com o salário. Porque o salário da Espanha já não é igual a Portugal. O salário na França já não é igual a Portugal. Então as pessoas, se calhar, dependendo do que fazem, querem ganhar mais qualquer coisa, então vão para o país vizinho, entendeu? Beleza. Tem uma pergunta aqui nesse sentido, de salário. Fizeram a pergunta, dá para viver decentemente com o salário mínimo aí em Portugal, visto o valor do euro? É assim, o salário mínimo, você consegue até viver com o salário mínimo se o casal trabalharem, os dois trabalharem. Você consegue alugar uma casa, porque as rendas aqui rondam 400, 500, 600. Só que o salário mínimo está 705. A última vez que eu vi. Eu acho que 730. Entendeu? Mas, por exemplo, em termos de... Vamos supor que a pessoa ganha um salário mínimo.
geralmente não ganha mais um pouquinho do salário mínimo. Aí ganha um exemplo, 800, paga 600, mas a outra pessoa trabalha, né? Porque o que acontece? As coisas aqui também não é tão cara, se consegue se manter, entendeu? Eu, por exemplo, a gente às vezes vai aqui num supermercado aqui próximo, e a gente, tu com 50, 70 euros, dá para fazer uma compra praticamente um mês. Essa é uma pergunta também aqui. Uma pergunta que, não vou dizer que era campeã, mas ficou em segundo lugar. Embora eu fizesse depois, né? Era para saber se aluguel e comida aí era caro. 700. Ronda mais o quê? 3 mil? Em reais? Isso. Então, se o salário está aqui 700, e na moeda brasileira é como se fosse 3 mil e pouco. Multiplica por 5. Agora porque a moeda baixou, por causa do dólar baixou, aquela coisa toda. Mas, por exemplo, tá 3 mil e pouco, o salário mínimo. Então aí com 2 pessoas trabalhando, né, o marido e a esposa, aí você consegue 2 salários mínimos, dá para viver uma vida legal aí. Show de bola. Tem muita gente vivendo tranquilo. As perguntas estavam alinhavadas nesse sentido, sobre se dá para viver decentemente com salário mínimo. Você falou que com 2 pessoas trabalhando, com um dá mais ou menos, dá, mas com 2 pessoas é que é o ideal. E a comida e o aluguel são caros. Aluguel aí, comida é cara. É assim, a comida, eu não acho a comida cara. Agora aumentou por causa dessa coisa da guerra da Rússia com a Ucrânia, aquela coisa toda. Mas a comida eu não acho assim cara. Você tem acesso a qualquer coisa que você quiser. Show. Entendeu? O poder de compra, mais que o salário é 700, você tem um poder de compra aqui com muita coisa. Você é diferente do Brasil, porque tudo aí eu percebi, né? Eu entendi que no Brasil tudo aquilo que você vai comprar é prestação. Eu não sei se eu estou falando errado. Não. Me corrige. Não está falando errado não. Porque a minha época já era assim. Então, se você quer comprar um tênis e uma calça, já é tudo parcelado. Enquanto aqui você chega e você compra, você tem o poder de compra, você chegar na altura, comprar um tênis da Nike, comprar uma calça, um exemplo, entendeu? O poder é maior, é melhor. Ó, tô aqui com a Maria Jordânia, escritora, com o Rui Rocha. E o Prapai, tem mais uma observação aqui. Aliás, é uma pergunta. E a pergunta do Prapai eu vou emendar com uma pergunta que já tem aqui para você também. A pergunta do Prapai é: a diferença dos aluguéis da cidade para interior é de quanto? E a pergunta que eu tenho aqui é: em qual cidade você mora e quais outras cidades você recomendaria para quem quer ir para Portugal? É um pouco difícil porque Portugal inteiro atualmente, em termos de aluguel, eu acho que está ela por ela. Não está muito, porque eu conheço um amigo meu que está em Braga e os aluguel, por exemplo, os aluguel aqui estão tudo 500, lá também está 500. Agora, mas só que se a pessoa quiser ir mesmo pro interiorzinho mesmo, em Portugal, lá para aqueles cantinhos, claro, aí sim, se for mesmo querer viver das hortas, aí sim, aí as rendas é quase de graça, né? Porque tu vai estar muito fora da cidade.
Geralmente dentro da cidade é mais caro. E se você viver dentro da capital, ainda é mais caro ainda. Tá, mas tira esse negócio de cidade interior. Vamos ficar com as cidades mais cosmopolitas. Você mora em que cidade e quais as outras cidades que você recomendaria? Eu, por exemplo, a minha cidade eu recomendaria. Essa minha cidade, na altura, quando eu cheguei, não era cidade. Era uma freguesia, né? Era como se eles falam aqui, uma vila. Pertencia a Lisboa, né? Só que com o crescimento que teve, ela passou a ser cidade, porque ela cresceu imensamente. Inclusivamente, onde eu moro, praticamente, nós temos em linhas 3 shoppings. Nós temos o shopping. Onde eu moro, a cidade chama Odivelas. Eu estou a 10 minutos do centro de Lisboa. Tem um metro, no caso o metrô, que nós falamos metro. O metrô, pega o metrô aqui e está logo em Lisboa também. Tem bons acessos. Lisboa já é uma cidade mais cara. O centro de Lisboa, a população geralmente agora é que estão começando a voltar para o centro de Lisboa, mas ninguém quer morar no centro de Lisboa, quer morar sempre ao redor. E eu acho que a cidade que eu moro, porque inclusivamente aonde eu moro, esses 3 shoppings, um deles é um dos maiores da Europa. Que é conhecido como Ubo. Ele era conhecido como Doce Vita, hoje passou a ser Ubo. É um dos maiores shoppings da Europa. Maneirão. Então você recomenda a sua cidade e as cidades ficam em torno de Lisboa, seria isso? Isso. Fica próximo de Lisboa, mas tem quem quiser ir para, porque assim, depois quem quiser ir para mais fora de Lisboa, tu tem do outro lado do rio, que é Almada, que fica próximo do mar também. Tu tem a parte de Sintra. Mas acho que, para mim, eu acho que Odivelas, eu tô aqui, os 22 anos eu tô aqui em Odivelas e me adaptei aqui, e aqui é tranquilo, é de boa. Odivelas? Odivelas. Não, segue a dica aí do Luciano, Odivelas, ó, vai ser vizinho do Luciano lá em Odivelas, lá quem quiser ir para Portugal. Luciano, você falou metro, outras palavras que você tem falado aí, que eu estou percebendo aqui, o sotaquezinho. Aí tem uma pergunta aqui em cima disso aí. Realmente existem muitas barreiras com a língua em Portugal? Expressões, palavrões, palavras que aí significam uma coisa e que aqui significam outra? Então, eu vou contar aqui só uma história. Eu, quando cheguei aqui em Portugal, eu queria comprar Durex. E eu entrei na loja. Eu acho que você já sabe essa história que eu já te contei. Eu cheguei na loja, cheguei para a mulher e disse: olha, eu precisava de Durex. A mulher olhou para mim, ela queria me bater. E era uma... Não, Durex. E eu falei: desculpa. Aí entrei na loja. Fiquei ali olhando. E quando eu olho, vejo o Durex. E eu agarrei no Durex e fui lá na porta mostrar ela. Eu falei: olha, ela tá brigando comigo, mas tá aqui o Durex. E ela: não, Durex, isso fita cola. Então, Durex, ó, aqui é preservativo. Ah, tá. Então eu tava pedindo preservativo à mulher na loja dela e ela quis me bater. Então, Durex, fala Durex, aqui é fita cola. Eu vi uma entrevista da Fafá de Belém. A Fafá de Belém morou muitos anos aí em Portugal. Aí ela falou que estava com febre, estava doente. Aí foi no médico. Chegou aí, o médico olhou, febre e tal. Ó, a senhora está um pouco febril, vai ter que tomar uma pica na bunda. Aí, que papo é esse? Uma pica na bunda, rapaz? Tá maluco? Aí os caras foram explicar. Assim, aqui eles dizem levar uma pica no rabo. Aí...
também, né? Porque eles aqui utilizam muito essas palavras. Depois tem uma outra palavra que eu agora não vou dizer aqui, mas é idêntico ao rabo, entendeu? Só que é muito assim, mais profundo, então... eu prefiro falar rabo mesmo, porque eles falam à vontade. Eles aqui utilizam porque é assim, é a tradição deles, né? É a cultura deles. Então você tem que se adaptar à cultura deles, né? Então, aí eles também sentem dificuldade quando a gente fala, como você falou, durex. Aí você vai chegando falando logo assim, você tem que dar uma pesquisada antes, né? Para não ficar pagando o mico, né? Porque aqui, por exemplo, rapariga é uma mulher, é uma garota, entendeu? Uma criança, se for uma criança, é tratada como miúda. O rapaz é um miúdo, pode se chamar um puto. Um puto, Em giras, assim na gira, a gente pode até chamar, tipo, uma garota de chavala. Chamam de chavala. É muita coisa legal. Fila é bicha. Eu tava nesse CEF para tratar de um documento e chegou um cara atrás de mim e perguntou: olha, você tá na bicha? Eu falei assim, amigo, eu não tô na bicha, eu tô na fila. Aí ele ficou eu falei assim, não tô na bicha, eu tô na fila. Então aqui porque a bicha não é só para fila. Se tiver um trânsito, um engarrafamento, é bicha também. Ah, legal. Muito maneiro. Ô, Luciano, seus filhos nasceram aí, né? A Gabi e o Fábio. Nasceram aqui. Quantas vezes já vieram ao Brasil? 4 vezes. 4 vezes. Então, seus filhos são jovens, né? E, assim, eles perceberam muitas diferenças culturais entre os países, Brasil e Portugal? Acharam muita diferença. Qual é a reclamação? A reclamação é que uma foi no trânsito. Ninguém respeita ninguém. Isso foi uma das coisas que eles repararam, porque aqui você tem as passadeiras. Basta você chegar... O que é passadeira? A passadeira é a passagem de pedestre. Tem sinal. Está pintado no chão. A passagem de pedestre. Você basta pôr o pé ali, vem um carro e automaticamente ele para você atravessar. Igual em Nova Iguaçu. Igual em Nova Iguaçu também. Nova Iguaçu também é assim. Você põe o pé... Você bota o pé atropelado aqui. Vai, fala aí, fala. Então, isso é uma das coisas, foi uma das coisas, e depois não só isso, né? A nossa cultura aí é totalmente diferente daqui. Aí estou mais à vontade, até na parte de se vestirem, calção, porque aqui a gente consegue pôr isso só no verão mesmo. Eu, por exemplo, eu tô aqui assim, mas se elas estão ali, se eu mostrar como é que elas estão tapadas para ali agora, eu tô aqui, mas se eu for sair agora, eu ia pôr uma suetezinha para ir à rua. Para ir à rua. Ah, rapaz, sotaquezinho tá maneiro, esse sotaque aí. Existe suéter? Existe suéter. Aí qual é o nome que é aí? Suéter? Não, é suéter também. Aqui é suéter. Então aí, como calçadinhos aí, calçadinhos aqui, sabe como é que chama? Como? Calça de ganga. Calça de ganga. Tem relvado, guarda-redes, um monte de nome diferente. Relva é a grama. Guarda-rede é goleiro. Eu fui fui estudando aí pra ver se eu conseguia falar, pra poder chegar junto aí. Isopor se chama esferovite. Esferovite? Eita porra. Essa camisa... Telemóvel? Aí, telemóvel, né? O celular é telemóvel.
por exemplo, isso aqui que eu tô usando, como é que a gente chama aí? Camiseta? Pronto, aqui é t-shirt. Camiseta é sem manga. Ah, tá. E de manga comprida? É, camisa de manga comprida, mas aqui não tem muita diferença assim, não. Como é que é o nome? Camisola. Camisola. Então, a Gabi e o Fábio, que são mais jovens, sentiram muita diferença, né? Você é brasileiro e tal, já estava meio, vamos dizer assim, desacostumado com aquilo, mas os garotos tiveram um impacto, né, grande, né? Pô, a diferença do trânsito, a má educação do brasileiro. Eles logo se adaptaram, entendeu? Logo se adaptaram e entraram na festa também. E como eles têm espírito brasileiro também, entraram também logo na brincadeira. É, mas eles gostam do Brasil, mas querem viver em Portugal, né? Ah, repete. Eles gostam do Brasil, mas querem viver em Portugal. É assim, eu acho que a Gabriela gosta de funk. E o Fábio também. Então, eu acho que por eles iam pra aí. Um dia... Seria uma boa recepção. Um dia acho que eu volto aí. Você quer voltar para morar no Brasil? Um dia, comprar uma casinha pra ir e tal. Não, vem só de férias, filhão. Vem só de férias, fica por aí. O teu garoto tá jogando bola, né? Tá. Tá onde? E eu jogo no clube dele também, mas na parte dos veteranos. Só para tirar a curiosidade do pessoal, eu falei que a sua carreira acabou precocemente. O pessoal ele fez uma cirurgia no menisco. Então, quantos anos tu parou de jogar bola? É assim, profissionalmente já tem mais de 2000 e... Foi em 2002, cara. 2002 para 2003. 20 anos. Quando eu sofri Quando eu operei o menisco, inclusivamente o médico disse que eu nunca mais ia jogar bola. Profissionalmente? Profissionalmente. Porque não parece, mas a carga é diferente da gente jogar uma peladinha. Claro. Então, eu andei sempre treinando, sempre fisioterapias e aquelas coisas todas. E com o tempo, fui voltando devagarinho. E hoje, continuo jogando. Uma promessa. Esse meu primo aí era uma promessa. Pra quem não conhece aí, o Luciano jogava pra caramba, tá? Jogava muito, não é porque é meu primo não, jogava muito, batia com as duas, cabeceia, batia a falta, o cara corria, jogava nas 11 posições, bom pra caramba, tentou a sorte na Europa, mas infelizmente tomou uma cacetada aí que acabou precocemente a carreira do cara. Com certeza, seleção brasileira, tá? Ou se naturalizava português, francês, a jogar uma Copa do Mundo aí. Se teu filho puxar 1/3 do teu talento, já tá bem pra caramba o moleque, tá? Pode falar pro Fábio aí, se ele estiver assistindo. Legal, Fábio? Teu pai jogava muito mesmo, batia um bolão mesmo, e infelizmente aconteceu isso na vida dele aí, coisas da vida, mas foi morar na Europa, tá morando em Portugal, casou com uma mãe, teve você, teve a Gabriela e continua. Cara, eu acho que as pessoas, as mais antigas daí, que me conhecem, me conhecem das peladas que eu jogava com eles, né? Por mais que eu tentava sempre estar junto da rapaziada. E todos eles aí que me conhecem das antigas, sabe que eu sempre fui uma pessoa também humilde, né? Respeitador pra caramba também. E todos me consideram. Eu, quando voltei aí, todos falaram bem comigo. E eu fico contente por causa disso também, né? Por mais que eu esteja aqui 22 anos, eu não esqueço de onde eu vim. Vicente de Carvalho, ali, Morro do Juramento. Eu não esqueço daquilo ali. Eu sempre que vou ao Brasil, estou sempre ali, estou sempre ao redor daquilo ali.
por mais dificuldade que às vezes eu vejo lá, é um lugar onde eu cresci e as pessoas me respeitam, entendeu? É isso aí, tem que deixar a pegada lá, deixar uma porta aberta, que a gente fala, né? Que é sempre bom. Ó, chegou aí para te prestigiar no finalzinho já da live, a pegada nordestina, a Esmeralda 5799, o Brandon Washington, o Luiz Neto 2003, a mãe da Ismagira, Marcelo Duque, a galera que chegou. Só que a gente já está já no finalzinho aqui da live. Eu queria, Luciano, que você deixasse suas considerações finais, você que contribuiu tanto com informações aí sobre Portugal. Deixa suas considerações finais. Então, eu só agradeço aí as pessoas todas. E depois outra coisa, primo. Eu gostava que as pessoas que me viram, que às vezes, muitas das vezes eu até falo com algumas pessoas aí, eu acho que os filhos têm que estudar bastante para depois, no futuro, serem alguém, né? Porque eu vejo muita coisa aí, cara, das pessoas, dos jovens, tá se metendo em coisas erradas e acho que eles pensam que se morrer vai nascer amanhã. É mentira. Então, se as pessoas querem ter um futuro, entendeu? Estudar, os filhos estudarem, dar ideia para os colegas estudarem, ter uma profissão e seguir a vida em frente, porque conforme eu costumo dizer, nessa vida a gente está na fila e a gente não sabemos o nosso número. Tá tudo dito, cara. Entendeu? É isso aí, meu querido. Eu quero que as pessoas aí estejam sempre bem e um beijão enorme aí para nossa família. Quero que a nossa família esteja sempre com muita saúde. Todos meus amigos, toda a família, todas as pessoas que estavam aqui de Portugal também olhando essa live. É o que eu desejo para todo mundo. Saúde acima de tudo para todo mundo. Valeu, Luciano. Manda um abraço aí para sua esposa. E que as pessoas não tenham medo, venha para Portugal mesmo. Vamos para Portugal, galera. Vamos para Portugal. Eu tive o prazer de estar conversando aqui com meu primo querido, ex-jogador de futebol, ex-atleta futebolístico, Luciano Dantas, mora há 22 anos em Portugal, casado com a Lina, pai da Gabriela e do Fábio. Esse cara que hoje deu aqui várias dicas para quem está tentando a sorte, para quem vai querer, né, tentar a sorte lá em Portugal. Como ele falou, Portugal é um país muito bom, muito receptivo e é a porta de entrada para quem quer morar no restante da Europa. Essa live vai ficar salva assim que terminar. Você vai lá, pode assistir quantas vezes você quiser, pega as dicas do Luciano aí, dá uma estudadinha aí no Google sobre Portugal, porque não só Portugal, qualquer país que você for tentar a sorte, estude sobre o local, se prepara financeiramente, espiritualmente. E o Luciano hoje deu muitas dicas aí de como você pode se desenvolver, tanto em Portugal como em qualquer país da Europa. Eu agradeço mais uma vez ao meu primo Luciano, a todo mundo que participou dessa live de hoje. E o podcast Incomodando você pode acessar pelo Spotify, Facebook, Instagram e no YouTube. Beleza, galera? Muito obrigado a todos que participaram. Mais uma vez agradeço, Luciano, de coração, meu primo. Dá um beijo de todo mundo aí. Valeu, primão. Tchau, tchau. Boa noite.